é um país que se mantém profundamente injusto e um país que não consegue sistematicamente acompanhar outros países em desenvolvimento. E aí eu brinco aqui com a frase famosa, que foi muito execrada, né, do Delfim Neto, que dizia que a gente, na época, né, em que a gente estava vivendo esse momento de dinamismo e se criticava a falta de distribuição de renda, ele falava que ele teria dito que antes de dividir o bolo era preciso fazer o bolo crescer. É importante entender que essa frase ela foi justamente execrada, né? Acho que uma coisa não é uma necessidade, né, para que a outra aconteça. Agora, nós também não podemos cair no erro de inverter essa fórmula e dizer que tudo que a gente precisa fazer é dividir o bolo. Nós temos que ter políticas para aumentar o bolo, ou seja, para crescer a produtividade, e nós, por exemplo, precisamos de política para fazer distribuição de renda. O governo possui diferentes instrumentos para fazer isso, né? Nós temos que saber trabalhar com esses diferentes instrumentos para alcançar essas metas, e é óbvio que essas metas elas também elas podem se virtuosamente se retroalimentar. É lógico, por exemplo, que se você tem distribuição de renda, né, você aumenta o mercado doméstico e isso aumenta, por exemplo, a eficiência estática, né, de economia de escala da indústria. Né? Quer dizer, assim, é lógico, mas é importante, a questão não é que não exista interação entre essas duas questões, mas a questão é que elas são questões diferentes e precisa de instrumentos diferentes para lidar com elas. Eu vou repassar aqui muito rapidamente para dizer o seguinte: eu destaco aqui um trabalho empírico e teórico de uma pesquisadora que fez uma reflexão muito ampla, inicialmente calcada na Coreia do Sul, mas depois ela expandiu nesse livro Ascensão do Resto, né, a reflexão dela para outras economias de desenvolvimento. E ela, refletindo sobre esse período de desenvolvimento econômico a partir do pós-guerra, localiza alguns mecanismos de desenvolvimento, assim, um mecanismo central de desenvolvimento. E esse mecanismo central fala do papel dos bancos de desenvolvimento como impulsionadores assim, de uma agenda de oferta, né, de uma agenda de aumento de produtividade. Então, assim, isso aqui é para chamar a atenção de que o BNDES é central nesse processo. Então, o que é importante entender aqui? A questão macroeconômica do desenvolvimento ela não é só uma questão de uma agenda macro, né? Estímulos fiscais, o câmbio desvalorizado. Ela é uma questão também de uma dinâmica que tem a ver, uma coisa que autores clássicos como Marx e o Schumpeter desenvolveram, né? Você precisa ter uma lógica microeconômica que provoque o aumento da produtividade, da qualidade dos produtos que a economia gera. O papel da Alice Armstrong foi mostrar que nos países que se desenvolvem, do terceiro mundo, que se desenvolve a partir dos anos 50, há um processo específico de desenvolvimento, porque esses países eles não estão acompanhando, eles não se desenvolveram como aconteceu, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, quando tentaram fazer o catch-up com os Estados Unidos, quando fizeram a aproximação de produtividade com os Estados Unidos, o catch-up com os Estados Unidos, Estados Unidos, Alemanha, fizeram isso, né, no meio de uma trajetória de inovações constantes tecnológicas, né, com um processo de absorção de novas tecnologias. Não é o caso desses países de desenvolvimento, né? Eles foram países que a partir dos anos 50 tiveram que se desenvolver, estavam muito distantes dessa fronteira tecnológica e eles recorreram a outros mecanismos, né? Para isso ser viável, uma instituição fundamental foi o estabelecimento dos bancos de desenvolvimento, bancos públicos de desenvolvimento. Esses bancos, e esse que eu acho que é o ponto fundamental dessa autora, é chamar a atenção
de que eles estabelecem de uma outra forma uma lógica análoga, né, a que os autores que viram o processo capitalista dinâmico, né, eu citei aqui o Marx, o Schumpeter, os bancos de desenvolvimento eles são capazes de estabelecer uma lógica análoga. Como é que funciona isso, né? Se na concorrência com base, né, em introdução de tecnologia, as empresas têm um estímulo a introduzir tecnologia, porque aí elas captam um lucro extraordinário, né, quando fazem isso. E obrigam as outras a imitarem elas, né, e isso cria essa dinâmica de aumento de produtividade. Nos países que vão se industrializar a partir dos anos 50, os bancos de desenvolvimento, ao estabelecerem subsídios, né, quer dizer, criam essas rendas de monopólio através da ação do Estado. Então, e de cobrança de contrapartida para os agentes que topam, né, os desafios, as prioridades colocadas por esses bancos, ele cria esse mecanismo análogo, né? Ele tem uma premiação de um lado e do outro, com a cobrança de contrapartidas pelo envolvimento dessas empresas nos setores considerados prioritários, né, atendendo uma série de requisitos que são estabelecidos como prioritários pelo Banco de Desenvolvimento, você cria esse mecanismo de incremento da produtividade. Para dar exemplo dessas contrapartidas, alguns exemplos para ficar bem nítidos, assim, alguns são conhecidos. Você tem a questão nos anos 50 no Brasil, né, da questão do estabelecimento de uma indústria automobilística com conteúdo local. Né? Aqui, pode contar, essa história é uma história bastante estudada, né? Inclusive por pesquisadores de outros países. Né? O Brasil conseguiu lá, no grande período de aceleração que a gente viu aqui da sua produtividade, ele conseguiu trazer o que era uma coisa absolutamente formidável para a época, né? Trouxe multinacionais para o Brasil para fazer automóvel, né? Fazer realmente, não só fazer a montagem final, como aconteceu desde os anos 20, mas sempre isso condicionado a essas empresas, essas grandes multinacionais, a comprarem suas partes, suas autopeças de empresas nacionais. Né? Então, assim, você tem um mecanismo você está trabalhando com grandes empresas, né, multinacionais, mas você está conseguindo extrair do apoio que você dava, né, a proteção que você dava tarifária para essas empresas, você exigia delas a contrapartida de adquirir produtos, né, ou fazer colaboração com empresas brasileiras de autopeças, que eram absolutamente incipientes nos anos 50. Você também tem a questão das metas de exportação, que são muito conhecidas, principalmente no caso da Coreia. As empresas elas têm aquelas vantagens, têm os subsídios, mas elas precisam atingir metas de exportação. Você também pode ter metas, subsídios condicionados à meta de gasto, né, em porcentagem da receita em pesquisa e desenvolvimento. São exemplos de contrapartida que esses bancos públicos em vários países estabeleceram para criar uma dinâmica de desenvolvimento da produtividade. Nos anos recentes, assim, o BNDES tem tido sucesso localizados em alguns setores, como no setor de fármacos, por exemplo. Né? Eu vou passar rápido por isso aqui, no setor de energia eólica, na atração e desenvolvimento de fornecedores. Em outros setores, a gente tem uma discussão, né, você pode localizar alguns problemas do nosso desenvolvimento industrial a falta de uma ação estratégica como essa que eu estou falando. Tá? Vamos agora um pouco falar do que está acontecendo no Brasil hoje, em contraste do que a gente precisaria. Né? Nós temos aqui a situação, né, o Brasil, em 2017, em resposta a um determinado diagnóstico da crise que a gente vivia a partir de final de 2014, 2015, decidiu-se alterar a formação da taxa de juros base para os empréstimos do BNDES. Então, a gente tem a seguinte trajetória, né, da taxa de longo prazo. Ela é uma taxa que não permite mais discricionariedade por parte do governo. Né? A taxa anterior era a TJLP, o governo, o Banco Central,
o Banco Central, o ministro da Fazenda, estipulavam qual era a taxa de longo prazo brasileira, tinha uma latitude muito grande para estabelecer essa taxa. Hoje, ela flutua com títulos de 5 anos, para simplificar, do mercado financeiro brasileiro, e ela acompanha, em geral, os movimentos da Selic. Então, a gente está vendo aqui que, a partir de outubro do ano passado, ela começa uma trajetória sistematicamente de crescimento. Aqui eu estou falando só da parte fixa dessa taxa, né? Essa taxa ela chegou agora no patamar mais alto dela, né? Desde que ela foi instituída em 2018. Aqui começa esse gráfico com janeiro de 2018. E como a gente está prevendo essa trajetória de aumento da taxa de juros do Banco Central deve continuar, né? Nós estamos aí, certamente vamos ter essa TLP na sua parte fixa subindo, né? Agora, a TLP ela é determinada para quem toma os empréstimos do BNDES, não só com base nessa parte fixa. Depois ela é atualizada pela inflação. Então, numa trajetória de inflação crescente, a taxa de juros que os empresários estão pagando, né? Vamos falar aqui principalmente dos empresários industriais estão pagando, ela vai estar crescendo, né? Com o aumento da taxa de juros básica, né? E com o aumento da inflação. Então, o nosso direcionamento, né, atual, com esse mecanismo de formação da taxa de juros, não endereça os problemas que eu tentei apresentar aqui, mais estruturais da economia brasileira. Nós não estamos colocando mais o BNDES, repensando como ele deve operar, mas colocando mais BNDES, mais mecanismos que promovam a produtividade. Nós estamos criando uma situação, né, em que, na verdade, a competitividade do banco, do BNDES, cai, né, e fica mais difícil a injeção dos seus recursos condicionados, né, na economia. Então, assim, qual é o problema, eu acho assim, qual é o problema estratégico fundamental do Brasil, né? A gente tem que tentar entender aqui o que a gente quer alcançar e depois discutir os instrumentos para chegar lá. A gente precisa aumentar a produtividade, isso significa reindustrializar o Brasil, a gente precisa colocar a infraestrutura de pé, que é desesperadamente necessária. Só que a concentração do debate no Brasil era uma espécie de... A prioridade é uma normalização do país, né? Eu diria que isso aqui é um dogmatismo liberal que a gente pode comparar ao dogmatismo criticado, né, lá no início dos anos 80, né? Lembrando que quando o Brasil começa essa estagnação estrutural, né, a China começa a sua grande arrancada. E o Deng Xiaoping da China criticava a ortodoxia, se posicionou criticando a ortodoxia comunista lá chinesa, e dizia aquela frase famosa, né? O que importa não é a cor do gato, mas se ele caça ou não caça rato. No Brasil, o que é importante é a cor do gato. Então, a gente está vendo aumento de investimento em infraestrutura? Não. A gente está vendo uma agenda de limitar subsídio, no caso do BNDES, liquidar a carteira da BNDESPAR e devolver recursos mobilizados em reais, né, para investimentos de longo prazo que estavam no BNDES. Isso foi um legado, né? O período anterior trouxe vários problemas, mas trouxe um legado. Nós estamos desmontando instrumentos que nós tínhamos para poder enfrentar esses problemas estruturais. Desembolsos na infraestrutura. Os desembolsos BR para a infraestrutura têm sistematicamente, eles vêm encolhendo em relação a essa ideia, essa noção de que o BNDES hoje está gastando mais em saneamento, por exemplo, do que no passado, ela não é verdadeira, tá? Um exame dos dados de desembolso para a infraestrutura vai ver que os desembolsos da infraestrutura encolheram em todos os setores, inclusive nesses de infraestrutura social. A gente está entrando num debate, né, que é um debate internacional, que é o debate de onde vão vir esses recursos para financiar os investimentos em infraestrutura. Esse é um debate que nós estamos entrando porque nós estamos desmobilizando os recursos que nós tínhamos de longo prazo dentro do BNDES. O problema de conseguir
esses recursos para investimento de longo prazo é um problema mundial, né? Fala-se muito de conseguir captar com investidores institucionais, né? Tem liquidez sobrando no mundo, mas é difícil para todos os países fazer essa transformação de recursos aí que estão empossados, líquidos de curto prazo, em investimentos com compromisso de longo prazo. Assim, se é difícil para o mundo inteiro, ainda é mais difícil para países em desenvolvimento, como o Brasil, né? Em que você não tem um hedge de longo prazo para esses recursos. Então, todos eles estão sujeitos a riscos cambiais. Então, assim, isso mostra assim, quanto grave é, né? A gente está desmobilizando recursos que nós tínhamos, né? E tentando captar recursos lá fora, com todas essas limitações. A taxa de câmbio brasileira, qualquer registro dela aponta para a sua extrema volatilidade e, assim, os anos recentes são particularmente notáveis nesse sentido. O Brasil continua esterilizando recursos de longo prazo dentro do BNDES, com uma devolução para quitar a dívida bruta, né? Tem também um debate sobre a questão de que mas é positivo que agora o BNDES está encolhendo, mas a gente está tendo debêntures, né? A gente está tendo papéis emitidos e o mercado de capitais está assumindo o papel do BNDES. Isso não é verdade, isso não está estabelecido, né? Eu aqui pego uma frase do Hernani Torres Filho, um professor da FRJ, que é especialista no assunto, e o que ele chama atenção é de que o que a gente está vendo nesse período, né, se a gente estivesse assistindo a um processo de aumento de emissão de debêntures junto com o aumento do investimento, né, ou manutenção do patamar do investimento, a gente poderia dizer que está tendo uma substituição. O que a gente está vendo é queda na taxa de investimento, estagnação na taxa de investimento, e esse movimento de emissão de debêntures ele tem razões aqui de substituição de dívida, muito mais do que a aquisição de recursos para fazer greenfield, para fazer investimentos em novas áreas. Então, assim, e aqui é um bom exemplo desse encantamento, né, com a cor do gato, ao invés de saber se está perseguindo o rato ou não. Quer dizer, é importante que a gente não tenha o mecanismo público, o BNDES, mas que a gente tenha o mercado de capitais. A pergunta esse mecanismo que estamos colocando no lugar, ele está gerando mais investimento? Ele está gerando mais infraestrutura? Essa pergunta é que a gente está tão encantado, parece, no Brasil, em normalizar o país e não em saber se nós estamos sendo eficazes em entregar essa agenda usando as instituições e a história institucional que nós temos no país. Então, a gente está desmobilizando a nossa estrutura institucional em nome de uma promessa que ainda não foi cumprida. Assim, e ela já tem alguns anos que ela vem sendo colocada em marcha e a gente não vê esses resultados. Eu aqui, eu não sei se eu já estou acabando o meu tempo, né? Certamente. Eu queria concluir, então, aqui dizendo o seguinte. Se fala muito do problema da má alocação de recursos, né? Que o Estado na economia, esses investimentos financiados com recursos do BNDES, levaram a problemas de má alocação de recursos que seriam responsáveis pela crise que a gente teve em primeiro lugar. Aqui eu queria chamar a atenção de que, primeiro, os setores prioritários ou promissores para se investir não são nenhum grande mistério, não. Assim, o Estado, com todos os problemas que tem, não é capaz de identificar os setores fundamentais e mais promissores para investimento. Isso, assim, que se dê exemplos, né, de que isso não é verdade. Assim, governos do mundo inteiro apoiam os setores de alta tecnologia, né? Então, assim, essa suposta incapacidade do Estado de alocar recursos, ela é extremamente discutível. E o principal problema brasileiro, né, que o BNDES funcionou nas últimas décadas, talvez de altíssima taxa de juros, né? O que o BNDES tentou remediar, fundamentalmente, foi um viés que se criou no Brasil por uma política de taxa de juros extremamente equivocada de alocação de recursos no setor financeiro. O BNDES funcionou como um atenuante dessa tendência de completa absorção dos recursos da economia brasileira, de aplicação de recursos apenas no setor financeiro e manteve alguma atratividade para o setor
real da economia. É isso que tentou remediar. É uma demonização do financiamento de grandes empresas, né? Então, assim, grandes empresas, o sistema público não deve apoiar, sejam essas empresas nacionais ou estrangeiras, né? Empresas estatais também foram consideradas, têm que ser todas privatizadas, né? Tudo isso em nome de que a gente tem que fazer justiça social, né? De que esse dinheiro está indo para quem não precisa, esse é o discurso, o dinheiro vai para quem não precisa. Como eu tenho que mostrar, a lógica dos bancos de desenvolvimento no Brasil e no mundo inteiro, toda vez que eles deram certo, algumas vezes não deram certo, tá? Tem o exemplo da Argentina, por exemplo. Mas toda vez que eles deram certo, a lógica deles não é entregar dinheiro público para quem precisa economicamente ou quem não tem dinheiro. A lógica deles é emprestar para quem pode realizar investimentos importantes, para quem pode implementar novas tecnologias, e o compromisso eu gero estímulo em troca de contrapartidas. É assim que os bancos de desenvolvimento, a sua atuação, ela retorna para a sociedade, né? Cobrando de quem pode fazer investimento, de quem pode introduzir inovações, essas contrapartidas, né? E essa lógica que tem que ser reconhecida, por isso que eu acho que há um certo discurso, apesar de paradoxal, populista liberal, né? Que usa a questão social para desmontar os mecanismos de apoio público, de crédito, para estimular aumento da produtividade e aumento do investimento, que necessariamente passarão, em grande parte, pelo apoio a grandes empresas.